Então a gente está aqui para o primeiro podcast da Torre Sul Imobiliária aqui no litoral. A gente vai falar hoje sobre Barra Velha e a gente tem como convidada a Bruna, especialista em inteligência de mercado aqui do litoral, e o Eduardo, nosso parceiro da Santero Empreendimentos. Cubas, obrigado aí pelo convite, né? Também é um prazer estar com a Bruna aí, que é especialista do mercado, para tentar aí colaborar, como eu disse, um pouquinho que a gente conhece do mercado e o que a gente vive aqui todos os dias. Esse já é o litoral mais bonito do país, né? Tem muita gente de fora. Bruna tem contato com muita gente, né, Bruna? Muita gente que está nos Estados Unidos, na Europa, que está olhando fortemente para Santa Catarina. É o estado mais falado no país hoje. Entendo que sim, até porque se a gente olhar, né, os dados econômicos, a macroeconomia, entendendo o papel que Santa Catarina vem tendo, né, tanto no assunto aí de imigração, tanto no assunto de evolução de PIB, entre outras coisas, eu acho que a gente entrou, né, como um alvo de análise, né, que foi por um tempo e hoje já é um foco no investimento. Antes a gente vendia para fora, né, a Bruna que conhece, era mais difícil, não que era difícil vender Santa Catarina, mas tu fazia Tinha que explicar isso. menção, Balneário, Florianópolis, isso, aquilo. Hoje tu Hoje já não se explica. precisa vender a região, o Explica sozinho. pessoal já sabe que é uma região que, né, que já funciona sozinha economicamente, totalmente diferente aí, né, de outros estados que também são referentes no país. A gente vai falar de mercado imobiliário do litoral aqui em Santa Catarina, mas hoje, especificamente, o episódio 1 do Torre Sul Podcast aqui é para a gente falar sobre Barra Velha. E Barra Velha é hype ou é crescimento sustentado? É crescimento sustentado. É isso, Eduardo? Não tem como não ser, né? Porque tô olhando uma cidade que praticamente dobrou a população no último censo, vem fortemente podendo dobrar de novo, dentro de um corredor industrial, né, o maior da América Latina, né, apontado aí pelo presidente da CIG na posse. Então não dá para entender que é hype, né? Dá para entender que realmente é uma região que vai trazer gente, tá trazendo emprego, tá trazendo investimento, então não tem como dar errado, não é mais a minha compra do meu apartamento na praia ou algo do gênero. Hoje, Barra Velha é a segunda cidade de Santa Catarina que mais cresce. Sim, Isso exato. também é uma surpresa para mim, eu não tinha esse número muito na minha cabeça aqui não. E Bruna, quando a gente olha para Barra Velha, o que está acontecendo que a gente pode passar desapercebido? O que a galera não está enxergando em Barra Velha? É esse cinturão industrial que a gente tem ao nosso redor. Tanto na cidade de Barra Velha, a gente tem grandes empresas, grandes indústrias, com colaboradores, assim, podemos citar a Van, que está ampliando cada vez mais o seu centro de distribuição, que fica em Barra Velha, e muita gente não está ciente disso. E outras, temos a montadora da BMW, grandes empresas aqui ao nosso redor, que fomenta muito isso. A gente falou sobre Araquari alguns dias atrás, a gente estava conversando sobre Araquari e esse polo industrial de Araquari, que é do lado de Barra Velha. É, hoje a cidade mais industrial no estado qual é? Joinville, Enfim, né, Joinville hoje ela é limitada em fronteiras, né, para poder pegar uma nova onda de crescimento. Então, não hoje, a gente já fala isso há 7 anos atrás, né. Araquari foi feita uma boa gestão também, que justamente recebeu, né, esse transbordo de indústria para a cidade de Araquari. Junto à Barra Velha, que está Araquari, a gente entende que são um microcentro, que justamente o pessoal vai focar, né, morar parte em Barra Velha e industrial forte em Araquari. Tanto que para quem pega ali a BR-280 para 101, uma época a gente pegava a 101, passava um trecho, chegava a Araquari, chegava às fábricas. Hoje, se tu sai da direto. 280 e passa direto, cara, é Tapume, é economia industrial, é fábrica, é Tegma Logística, é BMW, é Sebrae, é Nadir, Forte Leve, Hillsong, né, que é a maior produtora de elastano da do mundo, entre outras empresas, né, que dá para listar aí. Quando ele fala de Araquari, ele está virando um polo de montadora também, né? Uhum. Então imagina quanto que isso atrai de outras pequenas e médias empresas, né? Eu posso dar um exemplo, o CD da Van que a gente estava falando, né, o CD da Van tem quantos caminhões, né, tem uma empresa, se não me engano é Transbem, o nome que faz o O transporte, transporte. né, quantos caminhões tem essa empresa, né, quanto gera de economia
todo o agregado, não só o CD da van, né, que é tecnológico e tal, mas quanto que gera essas empresas que estão, né, trabalhando, né, indiretamente para todas essas operações. É que nem a Sebrae, poxa, empresa de vidros aí que é nacionalmente reconhecida. E aí vem uma pergunta importante. Barra Velha, então, é só investimento ou já virou cidade para morar, Bruna? Ela é investimento, mas já é uma cidade para morar. Ela tem os 2 públicos. Tem muita gente que, está trabalhando na Redondeza, Araquari, Joinville, e que prefere morar em Barra Velha pela qualidade de vida. Hoje, as pessoas buscam morar em Barra Velha pela qualidade de vida e a infraestrutura da cidade está mudando. Esses são os 2 pontos mais fortes. E aí a gente está falando dessas grandes empresas que vieram para cá e traz um público diferente já essas empresas, né? Já traz o executivo, já traz o profissional, outros profissionais liberais, traz um pessoal que quer morar bem também, não é, Eduardo? Sim, até existe acho que 2 pontos que são importantes na nossa região, né, a qualidade da mão de obra. Então, tenta imaginar uma multinacional, todas as, né, o pitch dela de avaliação para poder trazer a fábrica para uma região. Então, pode observar que as fábricas e empresas que estão vindo para cá são que requisitam realmente uma mão de obra mais especializada. Por exemplo, todo o processo que a BMW fez para quando escolheu estar em Araquari, né? Então, eu tento imaginar, né? A gente conversou um pouco a respeito, mas é algo altamente criterioso, né? E aí isso vem arrastando e todo mundo vem nessa pegada. Então eu creio mesmo que é para moradia, até a gente faz onboarding, né, de qual dos clientes que adquirem na região para entender qual que é o Da onde foco. quem que é o cara? E hoje olhando nos 3 municípios aí, né, que fazem parte do nosso foco de trabalho, Barra Velha é o com maior indicador de moradia. A gente está falando de Barra Velha, Balneário Piçás e Penha, né? Isso, São 3 mercados com características bem diferentes também, né? exatamente. E essa característica é bem marcante de Barra Velha, que é moradia e também uma praia nova, né? Deixa eu falar para a câmera aqui, eu passei a minha infância em Barra Velha. E eu tinha uma impressão de Barra Velha ruim, alguns anos atrás, né? A memória que eu tinha era uma praia que não tinha nada, né? Eu me lembro que a gente ia para o apartamento, era o primeiro apartamento que a gente teve lá, era o Fernão Capelo, prédio que está lá ainda, né? Ali de frente para o mar. Parece E, então. isso, e na Praia Central, e no inverno não tinha nada. Cara, não tinha uma lanchonete aberta para fazer um lanche. Isso me marcou bastante. É uma praia feia, né? Não tinha investimento, não saía do lugar, nada mudava, né? E de repente veio a Praia do Tabuleiro, com aquela ideia de ser a nova Praia Brava, uma praia mais rústica, uma praia mais. Na Praia do Tabuleiro não tinha nem rua lá, era assim, ó, só uma Picasso naquela Sim. época lá. E O hoje loteamento foi criado aí à beira-nu. isso. E hoje a gente está vendo na Praia do Tabuleiro os grandes empreendimentos serem lançados frente mar. Eu creio que assim, o que favoreceu muito é a questão econômica de entender o crescimento de Barra Velha, é também entender que é uma cidade que está em fase de implantação de infraestrutura. Então, não é questão de comparar um ou outro município, é entender em que estágio cada um teve. Todos os 3 municípios estiveram com uma curva de infraestrutura, né? E geralmente essa curva de infraestrutura ela se dá com mais força quando começa a entregar com mais volume as unidades habitacionais, automaticamente. Recurso, imposto e tal, e a prefeitura também tem contrapartida para conseguir fazer isso. Geralmente não vem infraestrutura depois do imóvel, vem o imóvel e aí a É infraestrutura. normal vir o investimento privado e depois o investimento público. Isso. E aí essa questão da infraestrutura que justamente faz com que a gente tenha um preço de metro quadrado com o ticket inicial, casado com uma questão técnica onde só no tabuleiro a gente pode ter ali 30 andares na frente mar, criou-se esse eixo, né, hoje principalmente do tabuleiro, que é finito, né, já É tá. isso. Essa é uma informação importante para a galera se antenar, né? Terreno frente mar, cara, é o que tem e não tem mais, não tem como se criar mais terrenos frente mar. E essa é uma característica bem embarcante de Barra Velha também, que tem uma grande orla, todos com grandes empreendimentos ali, e isso vai mudar a cara da região. E se a gente lembrar um pouquinho, a Praia Brava também passou por um momento como esse. Sim, Lá atrás também não tinha infraestrutura, sim. né? E tem um dos vídeos que eu produzi lá na Praia do Tabuleiro que fala justamente isso. E se você pudesse voltar no tempo e investir numa praia, né, como a Praia Brava, voltar há 20 anos atrás, dá para voltar não dá para voltar no tempo.
Mas dá para investir como se investiu na Praia Brava, na Praia do Tabuleiro. E é justamente esse efeito comparativo que a gente precisa vencer. A gente precisa vencer o que eu quero fazer, no que eu quero alavancar para revenda, eu quero ter renda mensal, eu quero ter a renda por aluguel por temporada, né? Cada um tem o seu foco, ou eu quero ter um modelo onde que eu consiga ter tudo isso. Então, hoje, a gente fala aqui, é muito bonito, mas todo mundo tem medo. Aí a economia, o que vai dar, o que não vai dar e tal, né? Como é que vai ser, não vai ser. Então, eu preferiria estar numa região que eu sei que está em expansão industrial, né? Num cinturão, como a Bruna comentou, dentro de um modelo onde mais gente está querendo vir morar e precisa vir morar, podendo entregar produtos, né, com uma qualidade de moradia, frente mar e assim por diante, dentro desse contexto todo. Então eu preferiria investir aí. E aí às vezes a gente fica, mas é melhor aqui, é melhor lá, o que que... Eu acho que hoje a gente tem que pensar economicamente, é melhor onde eu tenho mais liquidez, né? E entendo que a região que mais cresce economicamente é a que tem mais liquidez. Começando por Santa Catarina e parando hoje na nossa região. Especificamente Litoral Norte e Litoral Norte. especificamente a gente está falando de Barra Velha. Exatamente. Essa é uma questão importante também, né? Investimento. A gente falou de investimento em imóveis aqui no litoral. E quando a gente fala em investimento, tem duas possibilidades, né, Bruna? Tem investimento para revenda futura e tem investimento para geração de renda passiva. E hoje a região de Barra Velha, a gente tem o Parque Beto Carreiro, muito próximo, então quem tem um investimento em Barra Velha também atende o turismo do Beto Carreiro, e num raio aí de 40 quilômetros a gente tem as 5 principais cidades com o maior PIB do estado. Tem aí Joinville, Jaraguá do Sul, aí Blumenau, Brusque e Itajaí. E do lado de Blumenau temos Pomerode, que também é um atrativo turístico muito forte. Eu vejo os clientes que vêm dos Estados Unidos, ficam aqui normalmente 2 semanas, eles fazem toda essa rota. Um dia eles vão para Joinville, Jaraguá do Sul, Parque da Malve, vão para Pomerode, Blumenau na Vila Germânica, Brusque fazer compras, né, e Balneário Camboriú. Isso é muito comum nos Estados Unidos também, né? O Parque de Orlando e tudo que tem em volta, também turismo de compras, os outros parques, Cabo Canaveral, enfim, é bem parecido o movimento. E a gente está no entorno dos maiores PIBs do estado. No entanto, é importante salientar que se a gente pegar Araquari, Barra Velha junto, somar o PIB e dividir per capita, É a maior do que todos. dá praticamente o dobro da média do estado, Ah, né? É muita coisa. É PIB em crescimento, população em crescimento desses dois municípios, né? E aí a gente tem em Barra Velha, então, possibilidade de renda passiva, de locação para Airbnb, para short stay, revenda futura, porque a gente tem um produto frente mar que é único, ele tem escassez, né? Depois que vendeu, produziu e vendeu, não vai mais ter. E a gente tem uma cidade em crescimento ainda que tem demanda por moradia também. Então, funciona de todo jeito. É assim que eu enxergo Barra Velha hoje, por isso que, né, a gente bota tanta pressão em cima da cidade, porque sabe que não é um pitch de venda. A gente sabe que é um lugar, né, que tu tem que enxergar antes para entender onde ele vai chegar, porque aquele cliente que tu tá vendendo hoje, ele vai querer que o resultado do que tu tá oferecendo seja daqui a 3 ou 4 anos quando tu entregar, né? E é o que a gente consegue enxergar em Barra Velha hoje com essa possibilidade. A galera que não conhece Barra Velha ainda tem que vir, porque eu tinha uma imagem errada de Barra Velha, minha imagem de infância, e a praia mudou completamente. A Praia do Tabuleiro hoje é uma praia com características de alto padrão, muito parecida com o perfil que tem a Praia Brava, claro, guardadas as devidas proporções, que aqui no Litoral Norte não é um mercado maduro ainda, né? Está no início da curva de valorização, o que justamente entrega as melhores oportunidades para quem quer investir. Exatamente. E aí vem uma pergunta capciosa para os dois aqui que atuam no mercado imobiliário, né? Vale a pena investir em imóveis aqui no litoral norte de Santa Catarina com a taxa de juros, com a taxa Selic em 15%? Então, depende. Olha só. Depende por quê? Eu acho que a questão é tu entender qual que é a forma que tu vai comprar, né? Então, assim, quando a gente fala do mercado financeiro, a gente tá analisando não só payback, retorno, a gente tá analisando taxa interna de retorno. Então, efetivamente, tu avaliar uma condição, eu tenho lá 1 milhão no banco, eu vou sacar esse 1 milhão, vou comprar um imóvel à vista de 1 milhão. É um jogo. Ou eu também posso achar as opções onde eu tenho o menor desembolso possível, né? Nesse momento em que a Selic está alta ainda, né? Porque ela vai baixar, tem que baixar. Já existe a previsão, né, do próprio
Copom de um início de baixa. Já sinalizar, Né? né? A tendência é de baixa, né? Isso. A nossa atualização, né, da incorporação não se dá pela Selic, ela se dá pelo CUB, né, que é abaixo da inflação, geralmente. Então, tu desembolsar não tanto agora, né, com uma valorização de 14 a 18% ao ano, dependendo do empreendimento, da localização, ela te faz tu ter um spread sobre aquilo que tu não tá pagando, tá deixando lá para o fim, e justamente tu consegue entregar em produtos aí, entregar a taxa interna de retorno. Vamos falar em 2 modalidades, porque tem uma modalidade que a gente não considera tudo, né. Eu tenho que vender, eu tenho que pagar comissão, eu tenho que pagar a taxa de cessão, eu tenho que pagar imposto de renda, mas pagando tudo isso hoje, a gente tem cálculos aí com taxa interna de retorno de 2,80, 2,60, 2,40, dependendo, né, Mensal. mensal Uhum. do tipo de produto. Você está falando uma taxa anual acima de 30%. Isso. Mas aquele que quer comprar para uso mesmo, ele não vai ter o repasse, ele não vai ter. Aí esse aí consegue ganhar 3,40, 3,22, dependendo, né, da operação que O que a gente está falando aqui é de alavancagem financeira. Se taxa interna de retorno sobre o capital investido. Eu comparo muito a esse tipo de investimento quando a gente faz o menor aporte possível, né, na entrada, para a gente rentabilizar o máximo possível o nosso capital. E quem tem renda fixa pode, inclusive, deixar aplicado na renda fixa uma parte do capital e vai só aportando as parcelas, os repostos, né, de contrato que negociou. E é muito parecido com os derivativos, né, com o mercado de opções no mercado imobiliário, né, no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Porque ali também a gente paga um prêmio, né, para ter uma possibilidade de comprar ou de vender um determinado título num determinado prazo, né, o que faz uma alavancagem gigantesca. Só que na Bolsa a gente tem uma insegurança muito grande, né, a gente pode ganhar muito ou pode perder muito, né, de uma maneira muito rápida. E no mercado financeiro, no mercado imobiliário, a gente tem a segurança do mercado imobiliário. Comprando uma região que a gente falou aqui que só cresce, né, que tem segurança, que tem crescimento, tem aumento da população, e de produtos que são, são viáveis, né, que são próprios para esse tipo de investimento. Né? E olhar assim, né, com muita clareza em relação à taxa como um todo, porque ela flutua, né, entre. Então o que que vai acontecer agora começando a baixar a taxa Selic? Então antes de 17 e 18 de março é a próxima reunião do Copom, né? São 7 reuniões até o final do ano. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui de a tendência vai ser de queda, eles já vão sinalizar a queda nessa próxima reunião. De 0,25 a 0,50 de queda em cada uma dessas reuniões que vai ter até o final do ano, a gente está falando uma taxa no final do ano entre 12 e 12,5%. isso aí. Só por exemplo. Só que, mas eu compro, eu vou ter que financiar, eu vou querer financiar. Então, tu tem que projetar a Selic com a data do financiamento. Aí até lá 2029, dependendo do produto e tal. Então, já é outro jogo também. Ganha na valorização agora, né, e vai financiar só depois. E muitos dos nossos investidores nem chegam a financiar lá na frente, eles já abrem o produto antes disso. Eu estava falando com a Bruna antes aqui, da gente entrar no ar, e a Bruna me perguntou, muito pai, Cubas, quando é que ele vai comprar de novo, né? Eu falei que ele estava, né, ele estava meio inseguro com o mercado imobiliário no princípio, ele não queria vir, ele acabou investindo conosco, e ele comprou duas unidades, um treinamento pelo Anípolis, de Boa Carreiro. A gente pagou, eu me lembro direitinho, a gente foram, ele queria comprar uma unidade só, porque ele tinha dinheiro, eu falei assim, vamos comprar uma, vou comprar 1.000. Ele comprou duas unidades, deixou um saldo para, pelas parcelas, deixou um saldo para Chaves, e comprou duas unidades por 920 mil as duas. Hoje, só uma das unidades a gente está vendendo por 850 mil. Então, isso faz, acho que 3 anos, né, Bruna? 2 anos e... 2 anos e meio. 2 anos e meio. Olha só. Eu nem estou falando de taxa interna de retorno, só estou falando da valorização mesmo, mas uma taxa interna de retorno aí vai dar, nossa, vai dar 35%, perto de 35% ao ano. Absurdo. Bruno, o que é importante, né? O que determina se o imóvel vale a pena para investimento ou não? O que é importante nesse sentido? Eu gosto de entender primeiro o objetivo do cliente para conversar com ele, na linha de raciocínio do objetivo dele, né. Eu vejo que hoje a taxa interna de retorno é muito importante avaliar, a localização, exclusividade de onde ele está localizado ali, né, isso vai trazer um retorno muito bom na valorização. E se caso ele quer colocar para locação, hoje com tudo isso que a gente falou sobre a região, é muito importante também avaliar esse ponto.
taxa interna de retorno vai depender do preço do imóvel e do aporte inicial colocado nas parcelas que ele vai pagar. Então a gente tem que procurar um produto que se encaixe nisso aí também. Isso. E se for renda passiva, depende muito de taxa de ocupação e valor de diária. E como é que é Barra Velha nesse sentido? Hoje, nós temos empreendimentos ali na Praia do Tabuleiro, que já é uma locação short stay luxo. A gente vai ter, né, cada vez mais rotatividades de grandes, gerentes, pessoas que estão vindo trabalhar na região, que vão utilizar, né, desse imóvel. Para o Parque Beto Carreiro, eu percebo que a gente recebe muitas famílias de São Paulo que querem estar próximo do mar, num apartamento com um home club, né, ter todo esse conforto, porque quando tu quer férias, tu quer o melhor, né, tu quer curtir o que tem de melhor. Então hoje a Praia do Tabuleiro atende todos esses quesitos. Deixa eu contar uma coisa para vocês também. Eu vim com a Letícia, que tá ali, ó, tá mexendo no celular, olhando pra gente agora. Faz uma foto pra nós aí, né? Vai lá, faz lá. É isso aí. É isso aí. Eu tava trabalhando aqui no final de janeiro, uma sexta-feira, e tive que ficar até, não tava previsto, tive que ir lá dormir aqui e ficar até sábado. Fui procurar, daí eu não tava em Barra Velha, eu tava em Balneário Pissarras. Fui procurar um lugar só pra dormir. Cara, não era mais alta temporada, era final de janeiro. Uhum. 600, 700, 800 reais uma diária. Airbnb, o hotel, o que quer que seja. Absurdo, cara, para um dia. Então, quanto que um investidor consegue fazer num apartamento ali em Barra Velha? Nas oportunidades que a gente tem, home club, pé na areia, dá para fazer mais de 100.000 anual. 100 mil reais por ano. Sim, existe um site, né, ali que a gente procura para saber qual que é a média das locações que estão tendo ali e tal. Então, empreendimentos correspondentes, alguns até inferiores, mas que seja, né, olhando pelo mercado, dá justamente isso, em torno de 10 mil anual. Mas, ok, falando hoje, como é que pode ser amanhã? Mas que seja 6, que seja 7, mesmo assim, é infinitamente a mais do que, né, tu consegue. E retorno e taxa de rendimento relativamente pequeno, né? A gente não está falando de grandes investimentos, né? Título meu de um produto em lançamento ali na Praia do Tabuleiro, 2 quartos e 3 quartos, só para a gente ter uma ideia. 2 quartos, a gente tem ali home club pé na areia a partir de 880.000 e 3 quartos a partir de 1.000.000, E a gente está falando de pé na areia. pé na areia. Existe alguma região no Brasil que ofereça pé na areia por esse preço? Não, se a gente for comparar, né, com as nossas praias vizinhas aqui, Balneário Camboriú, Itapema, até mesmo Portobello, que é um mercado que está iniciando, né, eh, Não tem essa opção, não tem esse preço e outra coisa, né, hoje existem opções ali com 30% de pagamentos até chaves. Então, paga só 30% do empreendimento, só paga 30%, mas ganha a valorização no sombo todo. Isso aí. E aí mesmo sendo, né, às vezes um empreendimento que ele vai ter essa valorização de 14 a 18 ao ano, sobra um pagamento de 30% até chaves, Ele vai dar uma taxa interna de retorno acima de 30%. vai ser hoje o menor ticket e mesmo dando uma valorização, né, nessa casa que eu falei, vai continuar sendo amanhã, quando pronto, o menor ticket. Então, né, que é um efeito muito positivo para quem pensa em liquidar, né? Eu quero ter liquidez para poder vender, para poder ir para frente, para comprar o outro e tal, né? Que é esse movimento da alavancagem acontece. Às vezes a pessoa olha, mas a região valoriza 14%, 18%, 20%, ok, mas aqui na frente no mar, com vista a mar definitiva, valoriza 15%, ok. Mas às vezes faz a conta lá do empreendimento mais longinho, sem essa, tu faz a mesma conta do 15%. É o mesmo. Não é diferente, quando fala 15% é a média. Então é valorização. Tá fazendo. Vamos colocar o mesmo para ser conservador, tá tudo certo, mas com a liquidez de um e de outro, né? Então, eu creio que essas condições o tabuleiro permite também. Bruna tocou no assunto ali de Porto Belo, né, de Itapema. Qual a tua visão nesse mercado? Então, eu prefiro muito o nosso mercado, entendendo pelo que a gente conseguiu criar aqui, que são estruturas de governança um pouco mais ah, fortes em relação ao que a gente vê em outros mercados, né? Então, as incorporadoras que afetam o patrimônio, e aí digo assim, afetar patrimônio de verdade, é afetar, é fazer comissão de representante, é prestar conta, né? Sim. Coloca a mão para a obra,
trabalhe com preço justo, né? Justo eu digo por quê? Por exemplo, se eu chegar hoje a um apartamento de R$ 1 milhão e dizer assim, Bruno, eu preciso de investidor, eu vendo para ti por 700. Não salta aos olhos, tipo, poxa, tem uma oportunidade de uma unidade a 700 mil que custa 1 milhão, 30% de desconto. Muita gente fica ligado nisso. Mas é estranho, né? E aí são duas coisas que são legais. É estranho, né? Porque justamente tu tá investindo em capital. Aí tu pensa, poxa, não, mas a incorporadora não precisa porque ela é forte. Mas quando tu faz a conta de colocar o banco, receber o lucro, é mais esse negócio do que tu investir em capital próprio. E tu buscar capital de terceiro é assim, poxa, se o banco não deu, não emprestou, tu vai emprestar o teu, qual é o furo do guarda-chuva? E também, aí é um ponto que o pessoal não olha, ele acha que está ganhando 30% da largada, mas se tu olhar a taxa interna de retorno de alguém que paga 700 mil na cabeça, até na entrega, da mesma forma, contra um 30, 70, a taxa interna de retorno chega a dar 50% de diferença. Então, se tu vai para 1,80, 1,70, pagando com 30% abaixo, colocando todo o teu dinheiro no risco desde agora. Olha só, galera, cabeça de investidor, ele fala de taxa interna de retorno, ele não fala só de valorização, né? Ele não fala... E essa história do desconto, assim, se tá dando desconto, já é um alerta, né? Assim, já tá com alguma dificuldade de vender. Porque a incorporação, ela é uma indústria. A incorporação, o pessoal ainda é da época que acha que a incorporação dá 30% de lucro, né? Eles dizem, tem uma indústria, olha quanto que é mais... Olha as empresas cotadas em bolsa para ver qual que é o EBITDA delas, aí tu vai entender o que realmente dá. Como é que tu vai dar um desconto maior para tua EBITDA? Né? Então, justamente, são alertas, né, de empresas que não estão tão bem estruturadas financeiramente para poder levar. E a nossa terra aceita tudo. Então, eu estou com dificuldade para vender em tal cidade. Poxa, o litoral tá bom, vou lá comprar um terreno, nosso prédio. Mas sacou a história? É crescente, as vendas são crescentes, o número de apartamentos em construção é condizente com o que está lançado. Você falou um tempo atrás para mim, qual que é quando a gente compara o que tem de lançamento com o que tem de obra entregue, quando tem de obra em execução. Cara, esse número a gente tem que olhar. Isso, o que vendemos nos últimos 3 anos é equiparado com o que construímos nos últimos 3 anos, porque senão vai ter um segundo problema, vai ter alguém que vendeu algo no preço legal, uma condição legal, um produto legal, mas essa empresa tem, né, a estrutura para poder construir, porque hoje é o maior desafio. Numa região em ascensão, como é a nossa, O que o investidor deve olhar numa construtora antes de fazer um investimento? eu entendo que é histórico, né, o número de unidades em construção, ela precisa ser, bem dizer, equiparada ao que a pessoa tem de lançamento no ano, até porque a gente constrói 3 anos um empreendimento, geralmente, né? 3 e pouco. Então, aquilo que eu lanço num ano precisa ser mais ou menos, e a incorporadora não tem ascensão, né? Precisa ser mais ou menos 1/3 daquilo que eu estou em construção. Agora, se eu amplio aquilo, eu vou ter crescimento. Agora, quando eu vou ter crescimento, tem incorporadora que está com crescimento de 8 vezes, 7 vezes aquilo que fez no ano passado. Uma empresa dessa dificilmente vai acessar o crédito, né, de uma forma positiva. Ou, por exemplo, confiança. Eu estou lançando um empreendimento. Quantos por cento do empreendimento eu vendi para que eu possa estar lançando outro com segurança? Quando você fala assim, me liga o alerta aqui sobre o mercado justamente lá de Porto Belo. Isso, aí eu dar o gancho. É demais a quantidade de lançamento, o adensamento de unidades no mesmo espaço e a condição comercial que é muito fácil de comprar. Para todo esse povo que é muito fácil de comprar, e na hora de vender, como é que vai ser? É porque tem alguns players, né, a gente não pode generalizar também, que justamente vão nessa linha. Tem gente lá com 4 empreendimentos vendidos, com parcelamentos a longo prazo, começando o primeiro. Então esse autofinanciamento entre uma operação e outra, que primeiro é proibida, porque o pessoal afeta patrimônio para poder ter um regime especial de tributação, mas assim, vai indo, vai indo, vai indo, e geralmente a gente para ver que deu problema quando Quando quebra. Aí a pessoa diz, poxa, estava indo tão bem, aqui agora no 4º, 5º empreendimento quebrou. na verdade, já vi Não, e nasceu quebrado, Sim. só apareceu depois. E Bruna, uma pergunta bem importante para a galera que vai assistir a gente aqui. É fácil comprar um apartamento na praia? É fácil. É A galera pode fácil. achar que é difícil, às vezes, que é muito complicado, ou que é inviável.
Mas tem produto para todo bolso, não tem? Tem, hoje tem muita gente que acha que, tem que já desembolsar 300.000, 200.000. Não, a gente já consegue com 30.000 de entrada e parcelas em torno de 2.500, já consegue adquirir um apartamento bem localizado, pé na areia Home Club, hein. Espera aí que agora até eu fiquei surpreso. Aí eu estou no mercado imobiliário, tá me surpreendendo aqui. Pé na areia, um home club, pé na areia, R$ 30.000 de entrada? Isso. Vai ficar registrado aqui, hein? A galera que tá ouvindo aí pode cobrar aqui a Bruna, aqui na Torre Sul do Litoral, porque seria o Ala da Barra? Sim, a gente fez uma entrada parcelada, né, para facilitar. Fez a condição 30/70, porque na verdade são 40 e hoje 46 meses para pagar 30%. Então, faz parcela, faz entrada, né, flexível e tal, então justamente é algo tá muito fácil para comprar, tanto que nós hoje em taxa interna de retorno, o Orla, ele tá dando praticamente 3 vezes a Selic projetada do ano, né, em taxa interna de retorno. Então não tem justificativa para alguém dizer assim: eu prefiro ter meu dinheiro no mercado financeiro. Não, ele pode continuar tendo o dinheiro dele no mercado financeiro e a partezinha daquele valor ele apropriar as parcelas aí que a Bruna falou Ele tem o retorno acima do que ele teria na renda fixa, ele tem a segurança que ele não tem no mercado de ações, e ele ainda pode usufruir do produto quando ele quiser. E uma coisa legal, quando a gente trouxe essa linha do pagamento ali 30/70, a gente começou a ter as compras em grupo. Antes a pessoa vinha: eu quero comprar quero isso. Hoje é comum ter proposta de 2, de 3, né, entendendo que o cara já viu Que é o que é um negócio financeiro, né, além do que, como a Bruna falou, é condomínio clube, né, não é um empreendimento simples, é um condomínio clube de padrão elevado, com toda a infraestrutura que precisa, né, com acesso diretamente à como praia. condomínio público, é um condomínio clube, numa localização como essa que a gente está aqui, pertinho de Joinville, pertinho do Blumenau, pertinho de Itajaí, de Balneário Camboriú, é um produto que dá para usar o ano todo. Não é só verão. Hoje as áreas de lazer dos home clubes já são pensada para usar o ano todo, com áreas de lazer para Nossa, inverno, verão. específica para o inverno também. Sensacional. Então, quase finalizando, uma pergunta. A gente está no início da curva de valorização aqui do litoral norte, especificamente de Barra Velha também. O que esperar para os próximos 5, 10 anos? Então, eu vejo, né, por exemplo, eu vejo o tabuleiro consolidado, né, eu vejo a cidade também crescendo com investimento industrial e a incorporação em em renda, né, para que justamente ela possa investir em novas. Então existe, alguns investimentos já que vai ser o calçadão da orla inteira até chegar em Pissarras, né, já tem um projeto que está em andamento, o projeto de desassoreamento da Lagoa de Barra Velha, entre Essa é outra região que está crescendo bastante, né? isso, então assim, tem vários, projetos que já estão na esteira da prefeitura, né, a prefeitura já fez ali já tem um fundo Orla que já tem recursos para poder começar a investir nesse tipo de projeto, mas existe essa burocracia, né, do tempo que eu estou conseguindo um projeto, licitar, fazer, buscar, então ela já vive hoje uma situação positiva em relação a outros anos em capacidade de recurso. No entanto, entendo que vai ser muito mais e ela vai o quê? Então, quando a gente olha o valor do metro quadrado, o que que eu enxergo em 5 anos? O valor do metro quadrado que a gente comparativo que nós temos hoje entre as regiões que a gente está, né, comentando, as 3 cidades, ele não vai ser no mesmo na mesma variação. Então, se hoje o metro por exemplo, hoje o metro quadrado está 12 aqui, 20 aqui, talvez vai ter 22 lá com 18 aqui. Então eu creio Creio a diferença do mercado emergente e o mercado um pouquinho mais maduro. Quando a gente fala de Balneário Pissarras, já é um mercado um pouco mais é aquele ditado, né, comprar na estrada de chão, comprar no asfalto, né. Então quem compra com a infraestrutura que está em caminho, vai pagar mais caro. Quem a fazer ainda, mas tendo essa não é assim a fazer, porque se tiver não, a fazer empurrado por indústria, empurrado por gente vindo, né, empurrado por diversos setores da economia, né, não é para veraneio ou porque é praia. não é pelo desejo do poder público, na verdade é empurrado pelo setor privado. Exatamente. E como a gente falou, né, aquela quadra ali da Praia do Tabuleiro, ela é finita, então quem comprar agora
daqui 5 anos vai estar feliz da vida, com a valorização, rendimento, com bom retorno sobre o seu investimento, e quem quiser comprar daqui 5 anos Não vai não ter, vai ou ter. vai tirar o preço. Vai pagar o Tu consegue preço. imaginar, Bruna, aquela orla lá com todos os prédios frente mar? Todos os terrenos frente mar, a galera que está nos acompanhando aqui, eles não sabem ainda, mas todos os terrenos frente mar estão todos vendidos ou permutados. Então não tem mais terreno disponível. O terreno, a área já acabou. Agora vão subir os prédios. Imagina a orla com todos os prédios lá, com 30 andares. Lindo. Vai ficar lindo, né? E vai trazer um público muito bacana. Super acesso a 101, né? Nós somos colados. Nossa, perto demais. Fácil acesso a... Eu hoje vim de Blumenau, vim pra cá, né? A gente tá aqui gravando em Balneário Pissarras. Eu levei 45 minutos. Cara, 45 minutos. E a gente tá aqui outros... Que não dá 1 hora até Joinville. Sim. Dá mais 45 minutos. Indo pra Balneário já complica um pouco, né? Sim. Do trânsito fica mais pesado. Pra quem vem... E esse é uma coisa que a gente bate bastante também, né? Quem vem de Joinville, quem vem de Curitiba pro litoral nosso aqui, vai pra Balneário Camboriú, vai pra Itapema, pega um trânsito pesado. Quem fica aqui em Balneário Pissarras ou Barra Velha já corta o caminho. É uma viagem até aqui, mais 2 para passar, né? É isso aí. Pra gente finalizar, eu queria que vocês resumissem em uma frase, né? Essa janela de oportunidade que a gente tá vendo aqui, que a gente tá vivendo aqui no litoral norte de Santa Catarina. Olha, eu falando de Barra Velha especificamente, é o futuro do investimento. Não vejo outra forma de dizer em relação à alavancagem que não seja a região mais próspera para que hoje tu possa investir em alavancagem ou moradia, pensando em todos os indicadores, né, macroeconômicos e microeconômicos que pode ser visto aí. A gente comentou, não sei se foi ao ar já ou não, a gente comentou sobre a informação que tu trouxe, que é a região industrial que mais cresce na América Latina. Isso. Na verdade, entre Joinville, até na posse do presidente da CIG, novo presidente da Associação Comercial do Joinville, ele mencionou que esse é o trecho com maior crescimento industrial da América Latina. E nós estamos aqui, estamos com um produto, e a galera está pensando se vale a pena investir ou não vale a pena investir. E existe especulação aí de mais uma montadora querendo vir para nossa região, além da BMW que já está ali. O que é normal, né? Porque como começa a vir as outras empresas que são fornecedoras dessas empresas, vão se instalando e vai virando um polo de montadora. É bem possível que isso aconteça mesmo, bem Sim. possível. Bruno, e tua visão então desse mercado daqui a 5, 10 anos? Olha, eu vejo que Uma frase para nós uma trás. frase, vou usar um exemplo. Um tempo atrás eu vendi um apartamento frente mar ali na Praia do Tabuleiro, tá fazendo 3 anos agora, e ele já vai ser entregue. E lá atrás o cliente não queria comprar. O frente mar era 1 milhão. E hoje 3 vezes ele desistiu no contrato, e hoje ele tá muito feliz que eu fiz várias contas para ele, e o apartamento dele já está avaliado em 2 milhões. Então, é isso que eu posso te dizer que é daqui para mais. Então essa galera aí que não conhece Barra Velha ainda tem que vir conhecer Barra Velha, tem que vir conhecer o Litoral Norte, que mudou bastante, né? A gente tem às vezes uma imagem um pouco do passado e mudou bastante. Uma região próspera, crescendo e ótima para investimento. E construtoras sólidas, e imobiliárias sólidas também, né, Bruno? Se lutar para não ser aquele que daqui a 5 anos diz assim, por que eu não comprei? Eu deveria ter comprado. Voltando àquela história que eu comparei Barra Velha com a Praia Brava, né? E se você pudesse investir, né? Pudesse voltar no tempo e investir na Praia Brava há 10 ou 20 anos atrás, você investiria? A oportunidade está aí na mesa para todo mundo. É isso. 30 mil reais de entrada, parcela de 3 mil. 2.500 já vai. Vamos sair daqui. O pessoal tá querido, né? Aham. Vamos pegar um desses, né? Agora, É isso aí. Obrigado, Bruna. Prazer estar aqui Obrigada. contigo. Obrigado, Eduardo, ganhando para Brasília agora. Os contatos do Eduardo não são fracos. Vai para Brasília agora pegar o voo. passear um pouquinho. Então tá bom. Valeu. Galera, até o próximo episódio, então, do nosso Torre Sul Podcast aqui no mercado do Litoral Norte de Santa Catarina. E a gente se vê em breve.